Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais essa manhã, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede pela tua graça. Que o teu Santo Espírito venha nos iluminar neste momento que vamos ler a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Hoje é Marcos 11, versículo 20 a 26. É a continuação da história da figueira, né? Que Jesus tinha me amaldiçoado, e hoje nós vamos ler o que aconteceu com essa figueira. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui vemos, né, que já estudamos a questão da figueira, né, que era uma parábola encenada ali, né. A figueira representava o povo de Israel. Jesus amaldiçoou a figueira. Não, não era nada contra a figueira, mas ele queria representar ali a nação, né, que estava aparentando dar frutos, né, e não tinha, né. No caso, eu dei uma relida na história, né, e assim, num comentário que eu tinha lido antes, muito tempo atrás, e mostra lá que era assim, quando tinha frutos, né, quando tinha frutos na figueira, aí que aumentava a quantidade de folhas, né. Então, de longe, quando você olhava para a figueira de longe, já dava para reconhecer que tinha fruto pela quantidade de folhas, né. E foi o que aconteceu com Jesus, né. Jesus olhou a figueira e a aparência dela era que tinha fruto, porque de longe dava para ver que estava muito bonita a folhagem, né, tinha muitas folhas, né. E aí foi quando ele chegou perto e não tinha nada, né. Então, vai mostrando sobre a aparência exterior, né, que quando você não é um cristão verdadeiro, né, e você apenas aparenta ser o povo de Israel que buscava frutos, né, da sua própria justiça, que é uma justiça ineficaz, né, contra o pecado, não, que uma justiça falsa, né. Então, nesse sentido aí, que Jesus fez proferiu essa maldição contra a figueira, né. E agora outra lição também ensina com essa história, a lição da fé. E agora uma coisa interessante, né? A Bíblia, nós temos que seguir o princípio, né, de não pegar, reunir, resumir tudo que a Bíblia fala em apenas um único texto, né? Então aqui sobre a questão de, tipo assim, se a gente fosse colocar aqui, qual é o requisito para Deus atender nossas orações, né? Fazer aquilo que a gente pedir, né? Qual é o requisito para a gente ser poderoso nas nossas obras, né? Falar uma coisa e acontecer, decretar uma bênção e ela se cumprir, ou vice-versa, ou ao contrário, né? Porque Jesus aqui decretou uma maldição, né? E ela se cumpriu também. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo? A gente podia olhar para esse texto aqui, isolar ele da escritura e chegar à conclusão.
Bom, tá muito claro aqui o segredo. O segredo é você ter fé e você perdoar o seu próximo e tá tudo certo. Agora, tudo que você falar, tudo que você decretar de bênção ou de maldição vai se cumprir. Tudo que você pedir para Deus vai se realizar. Esse é o segredo. A gente vai chegar à conclusão depois de uma experiência, né? Tempo de experiência, a gente vai chegar à conclusão de que isso não é suficiente. E aí, a Bíblia está errada? Não, não está errada. Está errada a nossa forma de interpretar a Bíblia. Não devemos resumir tudo que a Bíblia fala sobre um assunto em um único texto. Isso aqui, o assunto seria quais são os requisitos para termos nossas orações atendidas. Um dos requisitos é ter fé. Outro requisito é estar em paz com o nosso próximo. E esse texto fala apenas sobre esses dois requisitos. Aí existem outros, né, que fala também sobre pedir em nome de Jesus, mas, por exemplo, existem requisitos mais profundos, né? E também temos que reconhecer que Deus nem sempre, mesmo nós cumprindo todos os requisitos, assim que compete a nossa parte, né? Não é garantia de que vai se cumprir. Por quê? Porque às vezes não é da vontade de Deus, não é o melhor. Deus, apenas Deus sabe o que é melhor. Então, o que acontece é, assim, em última instância, se você, por exemplo, pedir de todo o coração que seja feita a vontade de Deus, aí sim, isso é certeza de que vai se cumprir, porque sempre é a vontade de Deus que prevalece. Apesar de certas coisas ser permissão de Deus, não apenas, não exatamente aquilo que agradaria ao coração de Deus, né? Ele apenas permite, né? Mas de qualquer forma, sempre a vontade de Deus é soberana. Então, se você quer ter certeza que sua oração sempre vai ser atendida conforme você pedir, então sempre termine pedindo para Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. E aí, por mais que o primeiro pedido não seja atendido, mas o segundo pedido com certeza será. Veja, Jesus mesmo fez uma oração ao Pai nesse molde, né? Disse, se possível, passa de mim esse cálice, pedindo para que ele não passasse pela cruz, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E a oração de Jesus foi atendida? Foi atendida. Não foi possível passar o cálice, mas foi feito o que o Pai queria. Então, o segredo absoluto é esse, né? Peça que se cumpra exatamente o que você pedir, e peça que seja feita a vontade de Deus. Ou seja, aceite a vontade de Deus. Esteja de acordo com a vontade de Deus. E saiba que nem sempre ele vai dizer sim. Às vezes ele vai dizer não. Às vezes ele vai dizer espere. Agora, quando você tem certeza que você está totalmente em sintonia com Deus, está pedindo algo que é da vontade de Deus e está cumprindo todos os requisitos necessários, aí sim. E às vezes Deus mesmo revela para a gente algo que vai se cumprir. Aí sim, no caso de Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Ele estava em total sintonia com o Pai. Então, ele falou com fé e se cumpriu, né? E outra coisa importante, apesar de Jesus ser divino, ser um ser divino, ser diferente de nós que somos apenas humanos, mas Jesus era humano e divino, apesar disso, Jesus ele sempre nos dava exemplo de como viver a vida como humanos, né? Como cristãos, servos de Deus. Então, posso dizer que, se não todos, mas a grande maioria dos seus milagres, né, feitos sobrenaturais, não foi feito pelo seu próprio poder, apesar dele ter poder próprio, mas pelo poder do Pai, mostrando que, dando exemplo para nós de que o que ele fez, como ele falou certa vez, naquele que crê em mim, falar tudo que eu fiz e coisas maiores ainda. Por quê? Porque o poder não vem de si mesmo, de nós mesmos, mas do Pai. Se nós pedimos com fé, cumprimos todos os requisitos.
Então é isso. Então, eu podia citar alguns requisitos aqui. Por exemplo, lá em Salmo 66, lá fala que se eu pedir, se meu coração contemplasse a vaidade, não seria ouvido, mas o Senhor ouviu a minha oração. Quer dizer que está com o coração em conformidade, em sintonia com Deus, né? Não contemplando a vaidade, não olhando coisas que não agradam a Deus, né? Enfim, também diz também provérbio, né? Não lembro aqui o texto exatamente, mas fala, né? Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Ou seja, quando você não está é, disposto a obedecer a vontade de Deus. Então, assim como você não está disposto a obedecer a vontade de Deus, Deus não está disposto a atender os seus pedidos, né? Porque provavelmente não vai estar em sintonia com a vontade dele. Então, são coisas assim que a gente precisa ter maturidade e ser realista, né? E não ter uma fé romântica a ponto de acreditar em conto de fada, né? Temos que saber que sempre a vontade de Deus prevalece, Ele que sabe o que é melhor. Temos que ter a humildade de reconhecer que nosso pedido talvez não possa ser o melhor, né? Por mais que a gente veja por todos os lados, né? Mas Deus vê tudo, né? E nós não. Então, mas a fé prevalece, né? Tenha fé. Como alguns falavam para Deus, Senhor, se tu quiseres, tu pode, né? Fazer isso. E eu sempre apresento minhas orações a Deus assim, eu sei que tu pode, Senhor, mas peço que seja feita a tua vontade. Então, se você tiver fé e tiver tudo de acordo com a vontade de Deus, Ele vai honrar a sua fé. Amém? Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, pelo privilégio que temos de acesso a esse poder limitado, Senhor, que é o poder de Deus. Que a cada dia possamos ter fé e acreditar que tudo é possível aquele que crê, Senhor. Mas se estivermos de acordo com a tua vontade, Pai. E nos ajuda a aceitar a tua vontade, que às vezes nem sempre é a mesma nossa. E que possamos, acima de tudo, ser obedientes a ti, viver em paz com o nosso semelhante e ter fé necessária para te obedecer. Que é a verdadeira fé que precisamos, Senhor. E o resto será consequência. Dá-nos um bom dia, fica conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.